E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, pronto para trabalhar o Enseja com você que quer sua aprovação. Então, foca na tela que a gente vai fazer um breve resumão. Mas só para contextualizar, a vida nem sempre segue uma linha reta, às vezes nos afastamos dos estudos por diferentes razões, mas o importante é saber que é sempre possível recomeçar. O Enseja é uma oportunidade de retomar esse caminho e mostrar que nunca é tarde para aprender, crescer e conquistar seus sonhos. Então, se você está sonhando com a sua aprovação e a certificação no Enseja, foca nessa aula, presta atenção que a gente vai agora saber o que estudar. Aqui temos dois elementos muito importantes para desenvolver essa aula, que é as competências e habilidades. As competências seriam essas áreas de conhecimentos avaliadas pela prova Enseja, por exemplo, a leitura. Já as habilidades seriam as capacidades mais específicas dessas competências, por exemplo, identificação de gênero textual. Professor, eu não entendi, foi nada, competência, habilidade, meu pai. Calma, é bem simples. Entenda aqui, se eu disser, eu preciso pregar um prego na parede. Preciso pregar um prego na parede, beleza. O que eu preciso? Que competência? Eu preciso saber manusear ferramentas. Mas, qual a habilidade específica? Se eu tenho que pregar um prego na parede, o ideal seria a utilização de uma ferramenta adequada. Então, seria o manuseio de um martelo. Mas se eu tiver muito mais expertise, eu posso usar também uma parafusadeira. Então, entendam que as competências seriam uma caixa de ferramenta e que, a depender da minha necessidade, eu ia escolher a ferramenta mais específica, a habilidade para a realização de determinada atividade. Tranquilo? No caso da educação física, por exemplo, se eu abordo o aspecto da atividade física, entendo que a atividade física ela vai por diversos segmentos e eu posso encontrar aquilo que mais se adequa ao que eu necessito. Por exemplo, quero abordar sobre cultura. Então eu poderia abordar especificamente atividades físicas que tenham a cultura muito vívida, por exemplo, a dança, que ela é muito expressiva, muito cultural, mas agora se eu quero uma atividade física voltadas para o conhecimento acerca do corpo, acerca da saúde, eu poderia buscar outro tipo de atividades que tivessem esse propósito. Tranquilo? Então vamos voltar aqui, ó. Então aqui a prova do Enseja também é conhecida por abordar conteúdos de forma interdisciplinar. Vamos grifar essa palavra que ela é importante, porque o que eu quero dizer é que não necessariamente você vai encontrar a questão de educação física explicitamente como de educação física. O conhecimento, o saber, o conteúdo, a informação, ela pode ser de educação física, mas não se limite a entender aquela questão como de educação física, porque você pode enxergar ela, responder ela, resolver ela com viés da língua portuguesa, com apenas interpretação, que é o próximo tópico, ó. Ou seja, conectando diferentes áreas de conhecimento com situações do cotidiano. Por isso é essencial que o estudante desenvolva a capacidade de interpretação para entender as questões de educação física. É o que eu falei. Às vezes, em um primeiro plano, a gente tem ali o conteúdo de educação física, o tema de educação física, mas a sua resolução basta uma boa interpretação. Então, a leitura ela é fundamental aqui nessa prova, tranquilo? Então, para avançar e agora buscar identificar efetivamente os conteúdos da educação física, temos um esquema tático aqui para a gente entender os 3 principais tópicos da educação física, nesse caso aqui da prova do Enseja, tá bom? Temos as brincadeiras, os jogos e os esportes, primeiro, segundo e terceiro. Do primeiro, brincadeiras. Vamos pensar nas brincadeiras como as atividades físicas. Atividades físicas vão ser toda a realização corporal em movimento, tranquilo? Vamos entender a educação, o brincar como isso. E a brincadeira tem como principal característica o elemento diversão. E essa diversão, ela vai ter um atributo muito identitário, que é acerca da ludicidade. Entender a ludicidade como um elemento em que o indivíduo, ele aprende, ele se realiza de forma livre, espontânea, natural, brincando, se divertindo. Então, a principal característica que a gente fosse entender ou definir a brincadeira, atividade relacionada à ludicidade. Tranquilo? A partir do momento que a gente brinca e a gente evolui ela, a gente começa a querer que aquela brincadeira fique séria. A brincadeira começou a ficar séria. Antes eu só pulava a corda, agora eu tenho um desafio. Eu tenho que pular 100 vezes, sem errar, porque se eu errar, eu passo a vez.
Veja que eu coloquei um elemento dentro dessa brincadeira, e o elemento se chama regra. Então, a partir do momento em que eu transformo a brincadeira em regra, nasce o jogo. E a principal característica desse jogo é ter regras. E essas regras têm uma outra associação a elas, que é a adaptação. A adaptação consiste em as regras dos jogos não são fixas. Elas podem ser adaptadas de acordo com a demanda, com a necessidade daqueles que realizam ela. Por exemplo, já brincou da manja e aí tinha aquela criança que era muito novinha e aí eles, não, ele é café com leite. Então, para todos tinha uma regra, mas existe uma adaptação para determinado indivíduo. Ou o jogo de Uno, que tem as regras estabelecidas, mas a depender de quem esteja jogando, a gente vai fazer uma variação. A gente vai ou não vai usar a regra do 7? Vai estar valendo a regra do 0? Não, essa aqui eu não gosto. Então, a adaptação consiste em quem está realizando, vai adequando as regras do jogo. Tranquilo? Então, se a gente brincou, se divertindo, lúdico, evoluímos, colocamos regras, adaptamos as regras, mas agora eu quero a padronização, eu quero a performance, eu quero o resultado, eu quero rendimento. Aí vai surgir o terceiro tópico, que é o esporte. E o esporte ele vai ser tido como esse fenômeno social que vai ser a configuração desse todo, desse brincar, desse jogar, mas com um viés de resultado, de desenvolvimento, de desempenho. E isso dentro de um contexto social, porque o esporte ele começa a fazer parte das relações sociais. Tranquilo? O esporte vai ter performance, vai ter resultado, vai ter influência da mídia, que é o poder dela em estruturar, em dar visibilidade, dar notoriedade acerca de determinados tipos de prática. Tranquilo? Então, como elementos principais acerca desses 3 tópicos de conteúdos da área de educação física, nós temos a identidade, a cultura e o ser. O ser como elemento executor de determinada modalidade. Essa modalidade vai ser desenvolvida com um viés cultural que vem desse saber, dessa troca de conhecimentos. E a partir do momento em que eu troco conhecimento e que eu me identifico, começa a nascer a identidade. Porque é nesse segmento cultural que temos a cultura identitária, aquilo que me faz acreditar que eu sou pertencente, aquilo que dá visibilidade e identificação a determinado povo, a determinada sociedade, com base nas suas práticas. Por exemplo, se eu menciono o tópico samba, você já associa brasileiro, mas se eu falar de basquete, vai ser uma conexão com os americanos. Então é entender que, a depender do saber, a depender do tipo de prática e como o indivíduo se coloca dentro desse universo, a gente vai ter diversos direcionamentos. Temos jogos, temos brincadeiras, temos esportes, isso dentro de um contexto de atividade física e que, como eu mencionei anteriormente, inicialmente, na verdade, temos o elemento chave aqui, surpresa, que é a saúde, é o que interessa, o resto não tem pressa, porque a atividade física vai ter todo esse viés, ludicidade, conhecimento sobre regras, cultura, sociedade, mas também tem como base a saúde de forma profilática, prevenção, de entender o corpo como instrumento, como um arcabouço que pode e deve ser estimulado e desenvolvido com base nas suas práticas de atividade física. Tranquilo? Muita informação, né? Mas vamos pegar essas informações e sintetizar em formas de questão e entender como a gente pode resolver de forma tranquila e calma as questões do Enseja. Então foca na tela que agora é hora de questões. Vamos lá. Primeira questão. O jogo é definido como uma atividade de caráter lúdico com normas livremente estabelecidas pelos participantes. O esporte, por sua vez, tem regras pré-estabelecidas pelas diferentes instituições que regem cada modalidade esportiva. Na maior parte das vezes, o esporte requer esforço físico dos participantes, mas isso não é regra. Considerando as diferenças entre jogo e esporte expostas no texto, um campeonato municipal de xadrez é um evento classificável como... Temos aqui as alternativas, mas vamos lembrar de aqui um tópico, já temos até aqui, ó, temos o tópico da ludicidade, da adaptação e da performance. Aqui está perguntando sobre jogos, vamos colocar o J, versus esportes. Tranquilo? Então a gente tem que lembrar qual é a principal característica de um jogo. Bom, eu sei que o jogo
é uma brincadeira que evoluiu, e aí, a partir do momento que ela evoluiu porque eu tive que colocar regras. Mas essas regras eu posso mudar, eu adapto elas. Então, vamos colocar as características dos jogos, são regras adaptadas. Ignora a letra. Já o esporte, ele não tem regra? Claro que o esporte tem regra. Fulano cometeu falta, mas o que é que caracteriza principalmente o esporte? É essa padronização, é essa regulamentação. Existe regra, mas no caso do jogo, eu consigo adaptar. Já no caso do esporte, essa adaptação, ela só vai ser moldada de acordo com o campeonato onde estiver acontecendo. Mas a regra, a padronização, ela é fidedigna. Então, como característica do esporte, temos a padronização. Padronização, tá bom? Enfim, então vamos ver as alternativas que vai dar esse direcionamento de entender que o jogo eu adapto a regra, o esporte vai ser essa execução de fato. Então vamos lá, alternativas. Alternativa A, esporte, vamos ver novamente aqui qual é o comando. Ó. Considerando as diferenças entre jogo e esportes expostas no texto, um campeonato municipal de xadrez é um evento classificável. A gente quer saber o xadrez. Vai ser um evento de quê? Esporte, pois possui regras institucionalizadas. Muito interessante. Alternativa B, jogo, pois não requer esforço físico. É uma característica do jogo não ter esforço físico? Não, porque, por exemplo, eu mencionei aqui pular a corda, um exemplo, e requer esforço físico. Então, não é uma característica. Já vamos eliminar essa alternativa. Alternativa C, modalidade esportiva, pois envolve mais de um participante. Não mencionamos, mas você já deve saber. O esporte, ele necessariamente é praticado de forma coletiva? Não, porque existe o esporte individual e esportes coletivos. Então, não tem como essa aqui ser uma alternativa correta. E a alternativa C, D, atividade lúdica, pois não prevê competitividade. De quem é o atributo ludicidade? Vamos lembrar aqui, só grifar rapidão, ludicidade é brincar. Então, como gabarito, temos a alternativa A. Lembrando, só recapitular, jogo, regra adaptada, futebol, o esporte no caso, regras padronizadas, institucionalizadas, e o brincar, essa associação com a ludicidade. Vamos para mais uma, rapidão, vamos lá. Existe uma indústria que comercializa o fitness. O Brasil é o segundo maior mercado de academias no mundo, com um número maior de 23 mil unidades registradas na Associação Brasileira de Academias, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Esse é um mercado próspero e lucrativo, alimentado pelo compartilhamento das rotinas relativas à prática de exercícios e alimentação saudável através das redes sociais. O crescimento no número de academias do Brasil é decorrente do quê? Vamos ler só o comando, vamos ver o que apenas a questão quer saber. A questão quer saber, o crescimento no número de academias no Brasil é decorrente do quê? Vamos fazer uma interpretação acerca da sua realidade, do contexto social. Você vê as pessoas praticando mais atividade física, existem pessoas indo mais para a academia. O que é que motiva as pessoas estarem realizando mais atividade física? Veja que aqui a gente já está fazendo uma correlação da atividade física voltada para o seu aspecto da saúde, do direcionamento, do porquê é importante fazer atividade física. Então, aqui nas nossas palavras-chave, nós temos o tópico da saúde, o tópico da qualidade de vida e do mundo fitness, que seria esse universo em que eu realizo atividade física para ter uma vida direcionada para a saúde, às vezes com viés estético, é um tópico relevante a gente apontar, mas que aqui tem como um pano de fundo, foca na tela, por favor, as redes sociais. Entender como é que os indivíduos influenciam as práticas e os comportamentos do ser humano. Tranquilo? Vamos ver a alternativa que consegue responder melhor o nosso comando. Então, mais uma vez, o crescimento no número de academias no Brasil é decorrente do quê? Cursos acessíveis às diferentes classes sociais. Mais uma vez, o conteúdo, o tema, o assunto principal, educação física.
mas é uma questão de interpretação de texto. Dentro do texto, existe alguma informação que direciona o gabarito para essa resposta? Sabemos que não necessariamente foi isso. Foi lá mencionado que é o segundo maior mercado, ó, segundo maior mercado, é o segundo maior mercado, perde dos Estados Unidos, é próspero, é lucrativo, compartilhamento de rotinas dentro de um contexto das redes sociais. Então, a gente já elimina a questão alternativa A. Alternativa B, conscientização da população na busca por saúde. As pessoas elas estão mais conscientes? Sim, mas foi mencionado isso dentro do texto? Não. Vejam aqui, ó. Esse é um mercado próspero e lucrativo, alimentado pelo compartilhamento das rotinas, as rotinas das redes sociais. Então vejam que é mais relacionado à influência dos influenciadores da rede social no comportamento e não esse almejar por saúde. A saúde nós compreendemos como um elemento primordial para a prática de atividade física dentro daquele contexto de profilaxia, mas entendo que aqui é o contexto da influência, tá bom? Então, eliminamos mais uma alternativa. Alternativa C, influência da mídia na valorização da estética corporal. É basicamente o que nós mencionamos. Como a rede social, como os influenciadores influenciam no comportamento. Provavelmente já temos o gabarito. E a alternativa D, só para a gente finalizar, carência de espaços públicos para a prática de atividade física. As pessoas elas estão procurando mais academia. Então é porque não tem alternativas públicas de atividade? Isso pode ser uma interpretação. Porém, isso é uma sobreinterpretação. Você está excedendo o que não foi apresentado dentro do texto. Então, como gabarito certo, temos a alternativa C. E aí aqui como um tópico relevante seria a influência das redes sociais. Beleza? Então, é entender que a depender do tipo de pergunta, você tem um tipo de resposta. Tranquilo? Belezinha? Vamos ver se dá tempo de mais uma? Aí eu vou deixar essa daí para você responder com seu tempo, com a calma, de boinha. Mas o que eu quero que você entenda é que só porque alguém tropeça e se perde no caminho, não significa que ela estará perdido para sempre. Essa foi a nossa aula de hoje, foi o nosso resumão, nossa revisão, para que você possa chegar lá e gabaritar as questões de educação física e todas as outras, porque eu sei que você vai estar preparado e vai conseguir a sua certificação no Enseja. Então, nos vemos em uma outra oportunidade, e é isso, até mais e boa sorte!